se formou na UEM, engenharia de produção. Ele atuou em várias empresas, já foi CEO, trabalhou como mentor e consultor de negócios também, na área de gestão empresarial. E hoje ele tem algumas empresas que ajudam as empresas a ganharem dinheiro, que é o E-Group ou o Billions Group. E o sócio dele, o Denis, que entrará posteriormente, também é mentor especialista em inovação e negócios digitais e também trabalha nessa pegada de contribuir com que as empresas ganhem mais dinheiro, né? Que elas possam crescer. O Denis, ele é engenheiro especialista, né, em projetos financeiros, mentor de startups para a Oracle Brasil, aceleradora nossa impressão está, né? Do Fields. E ele trabalha também como mentor de carreiras e startups na PoliUSP. Então, acredito aqui que os dois têm muita experiência para compartilhar com vocês. Então, vocês podem aproveitar bastante esse momento. Então, eu estou com a tela dele aqui por conta da questão do áudio. Mas se vocês acharem que precisa aumentar o som, nós podemos aumentar. Então, Michael, fala um pouquinho com eles aí, por favor, para que a gente possa melhorar o áudio, qualquer coisa. Oi, estão me ouvindo? Bem, no fundo estão ouvindo bem, eu acho que tem que aumentar um pouquinho mais, tá bom? Ótimo. Então, Maicon, eu passo a palavra para você. Pessoal, aproveitem então o momento. Então, essa tela, tem uma tela aqui que está voltada para o pessoal, que eu acabei de mexer, e tem a outra aí que está a apresentação, que eu vou ter que estar aceitando algumas pessoas durante a apresentação também. Mas é tranquilo esse processo, ok? Maicon, eu passo a palavra a você. Legal, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês todos. E meus dias na verdade, meses, né? De aluno da UEM foram sensacionais. É um prazer estar com a Daiane aqui nesse projeto legal com vocês. Então, qual que é a importância de estruturar um negócio? Eu sei que muitos de vocês ainda não têm um negócio, mas quando você decide ter o seu próprio negócio, de certa forma, você enxergar o seu negócio estruturado, você enxergar, ter uma visão de futuro desse negócio, faz toda a diferença. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. O Denis vai falar muito mais de parte de escalar os negócios, exponencializar negócios, principalmente pela experiência dele no iFood. E é isso, beleza? Então, vou falar um pouquinho aqui, né, da minha experiência. Comecei até antes, né, da engenharia de produção da UEM. Eu comecei no Senai. Fiz mecatrônica no Senai, depois fiz engenharia de produção na UEM, marketing estratégico, MBA internacional, passei por universidades na Califórnia, fiz processo também de coaching na Febracis e fui CEO, fui como a Daiane comentou, mas o que me diferenciou, o que mudou de patamar de resultados, principalmente na minha carreira, a habilidade de conectar com pessoas, a habilidade de entender que muitas vezes aquilo não daria certo e mesmo assim continuar com a visão clara que eu tinha do meu futuro, com a visão onde eu queria levar a minha empresa e atitude, né? Não adianta ter um projeto, uma ideia e não ter atitude. Aqui embaixo alguns clientes que eu atendi. O último grande cliente foi a Romagnoli, foi até o início do ano. E que eu quero falar para vocês, um pouquinho dessa jornada empresarial. Que ela começa, muitas vezes, para o empreendedor, na idealização. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou mandar um comentário, a gente fala no final, tá? Começa na idealização. Por que idealização? Idealização, acho que muitos aí sabem, principalmente o pessoal de tecnologia, né? É quando eu tenho uma ideia de um produto, uma ideia de uma solução, de um serviço para algum cliente, e essa ideia, geralmente, ela endereça uma dor, ela endereça um problema que a sociedade às vezes enfrenta. Depois dessa
idealização, vem o quê? Prototipagem. Quer entender como eu vou resolver essa dor? Ok, eu tenho a ideia, eu tenho talvez ali uma noção de como construir essa ideia, como resolver esse problema, mas como de fato eu transformo essa ideia em algo mais palpável. Depois dessa ideia tem um MVP, que é a parte ali de teste, em inglês é Minimum Viable Product, o produto mínimo viável em português. Trazer um case para vocês aqui rapidinho. Não sei quantos de vocês conhecem a EasyTax. Alguém já ouviu falar dessa EasyTax? Talvez os mais novos não. Ela surgiu em 2011, 2012. Como que o Thales Gomes, que hoje é o fundador do G4 Educação, fez o MVP desse EasyTax? Ele criou um produto ali, um aplicativo simples, uma espécie de formulário que o cliente preenchia ali o que ele queria, o destino que ele queria, e ele recebia essa informação no e-mail, e através dessa informação ele tentava localizar o ponto de táxi. Naquela época ainda existia ponto de táxi, hoje eu acho que já não existe mais, o ponto de táxi mais próximo desse cliente, acionava o táxi e avisava o cliente, falava, seu táxi está a caminho. O que ele queria testar aqui? Ele não queria testar se o aplicativo funcionava, ele não queria testar se a ideia dele era boa ou não, ele queria testar se as pessoas iriam usar um aplicativo para pedir táxi. E a ideia dele funcionou, né? As pessoas usariam um aplicativo para pedir táxi. Então, às vezes, muitos de vocês podem esbarrar aí na ideia, como que eu construo, como que eu testo meu produto? Você precisa testar a essência do teu produto, né? O que teu produto entrega? Entrega uma comodidade para pedir táxi? Como que eu testo isso? Não precisa construir um aplicativo sofisticado. Enfim, o que eu quero deixar aqui para vocês, né? Talvez é muito mais simples do que vocês imaginam. E a jornada continua, né? Aqui depois, beleza, testei meu produto, testei o MVP, tem um produto. Aí muitos dizem, nossa, fiquei rico agora, né? Eu tenho um produto que funciona, tenho um cliente que quer comprar meu produto, mas a jornada continua, né? Muitos de vocês precisam entender que a jornada do empreendedorismo é um pouquinho longa. Depois que eu tenho um produto, eu preciso construir um modelo de negócio. Como que eu vou atender esse cliente? Eu vou atender com venda direta, eu vou atender com distribuição. Como que o meu cliente vai ficar sabendo do meu produto? Qual o modelo de comunicação que eu vou entregar para o meu cliente? Em quais canais a minha comunicação vai estar? Qual é o preço? Qual a estratégia? Então, existe uma discussão grande aqui para entender como que eu gero valor para o cliente e como que eu, no final do dia, tenho lucro com esse produto, né? Que já foi testado, já foi validado, o cliente gosta, mas como que eu entrego esse produto? Tá fazendo sentido aqui, pessoal? Se tiver com dúvida, levantem a mão aí, coloque aí no chat, depois a gente responde. Aí, outra parte, estruturar o negócio para crescer. Isso aqui é muito importante. Pena que, digamos aí, uns 70%, 60% das empresas no Brasil hoje não se preocupam em estruturar o negócio para crescer. Tem muitos negócios no Brasil que ainda é familiar e tem baixa estruturação e muitos problemas de qualidade, problemas de rentabilidade. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Depois disso, ok, estrutura para crescer, agora é a hora de escalar, de começar a ganhar dinheiro de verdade. Depois de escalar, eu tenho a parte de exponencializar o meu produto. Quais canais eu consigo gerar? Eu consigo atender mundo? Eu consigo ter distribuição? Eu consigo ter um serviço escalável, um aplicativo? Eu consigo vender esse produto de alguma outra forma? Aqui você começa a pensar já em modelos de negócio. O Denis vai falar muito mais dessa parte, né? E um ponto importante que eu quero trazer aqui, uma discussão, até para vocês entenderem que essa jornada é longa, mas é muito rentável e muda muito o sentido da essência de vocês entenderem um produto, né? Entenderem um negócio. Para mim foi uma tarefa, uma jornada não muito simples,
mas hoje eu entendo que todos esses pontos que eu passei foram desafiadores, mas valeu super a pena. E o que eu quero colocar aqui é que o que define a mudança de cada etapa, a evolução de vocês em cada etapa, a evolução do produto de vocês em cada etapa, primeiro, é a clareza onde você quer chegar, a visão de futuro da tua empresa. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque você não vai desistir no primeiro não. Você vai continuar porque você tem a certeza que esse produto funciona. Você tem a certeza de que vai resolver um problema do cliente. Então você está, de certa forma, não vendendo algo para o cliente. Ele não está comprando algo que não tem significado, não tem valor, não tem propósito. Ele tem propósito, ele tem valor, ele resolve um problema. Imagine se não tivéssemos hoje o Uber, o Easy Taxi naquela época. Os preços dos táxis continuariam daquela forma, a dificuldade de pedir um táxi continuaria daquela forma. Quem de vocês já não passou por um problema de tentar pedir um táxi? Talvez eu que sou mais antigo, lembro disso, né? Tentar pedir um táxi e o cara fala, não aceito cartão. Falei, caraca, como que eu vou ir para casa? O cara não aceita cartão, eu não tenho dinheiro aqui. Olha que loucura. Então, essas soluções, esses cases que a gente tem no mercado, eles vieram para resolver um problema. Imagina se o cara do Easy Taxi, do Uber, falasse, não, é muito difícil, eu não vou implementar essa solução. Então, isso é muito importante. Quantos também a gente enxerga lá para trás, né? De outras soluções que revolucionaram o mercado. Então, tudo isso são porque pessoas tiveram a visão de futuro, a pessoa conseguiu enxergar a clareza nisso. Outra, atitude, né? Para buscar solução, não problema. Às vezes o caminho tá ruim, busca outro caminho. Não fique focando no problema, né? Busque soluções, busque como resolver aquilo, conecte com pessoas. Outra, tenha humildade para reconhecer que algumas coisas você não vai saber. Algumas coisas você vai precisar buscar alguém que saiba mais que você. Vai buscar, às vezes, a ajuda de um professor, a ajuda de um mentor, a ajuda de um especialista. Isso não tem problema. O problema é ficar estagnado, achando que você sabe tudo e com a sua ideia fantástica que não sai do papel. Esse que é o ponto. Inteligência emocional, que eu comentei aqui um pouquinho. Vai faltar motivação muitas das vezes. Todos nós, assim como essas pessoas que inventaram esses produtos, têm hoje empresas bilionárias, acordaram e acordam vários dias pensando, falando, nossa, hoje eu estou com vontade de fazer nada, hoje eu não estou com vontade de fazer isso ou aquilo. Isso é comum, a gente é ser humano, né? Mas o que precisa prevalecer? Precisa prevalecer a certeza de que a gente acredita naquela solução e a disciplina para continuar fazendo o que é preciso ser feito. Eu costumo dizer para os meus mentorados, né? Quem faz o que quer é criança. A gente faz o que precisa ser feito. Minha filha de 4 anos, ela quer uma infinidade de coisas, mas nem tudo a gente pode oferecer para ela, né? Então, no fim do dia, né? A gente precisa fazer o que precisa ser, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Beleza? O último ponto, que é fundamental, é criar relacionamentos, network. Com o network, vocês conseguem ter uma nova perspectiva do negócio que vocês têm, uma nova perspectiva do produto, talvez uma ideia, uma conexão no produto que vocês não imaginariam, e isso muda totalmente o jogo. Pode ser um caminho de sucesso aí para o teu produto que você talvez ficou travado por anos e não conseguiu imaginar uma solução. Eu estive no Vale do Silício em 2019. Lá, essa ideia de network, compartilhar soluções, é muito mais disseminada. No Brasil está começando a ser, mas lá é muito mais disseminada do que aqui. Eles não têm muito essa preocupação, vão roubar a minha ideia. Mas a sua ideia vai ser roubada se você não colocar ela para executar, né? Se você não colocar ela para executar, alguém algum dia vai ter essa ideia e vai colocar na sua frente, né? Então, essa questão de roubar a ideia é muito mais mito do que realidade. Ok? Agora eu quero
apresentar a Dani, a minha assistente do ChatGPT. Eu treinei ela bastante, né, para ela ter os conhecimentos, as experiências que eu gostaria que ela tivesse e me ajudasse em algumas tarefas. Por exemplo, essa tarefa. Eu pedi para ela me dizer quais são, na verdade, os bilionários no mundo que têm competências similares, o que identifica esses bilionários. Deixa eu dar um play aqui. Perguntei então o que identifica, quais são os bilionários bem-sucedidos no mundo. Ela apresentou Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Lady Ellison e Lady Page. Aí eu perguntei para ela, tá, mas que característica eles têm, como que eles conseguiram chegar, o que diferencia eles e o que eles têm em comum? Aqui sou eu digitando, tá? Por isso que eu fico corrigindo aqui, sou eu digitando. Não agora, né? Um pouquinho antes. Adivinha o que ela respondeu? Ela respondeu que os bilionários mais bem-sucedidos, eles têm uma característica, uma competência em comum. Visão empreendedora, eles têm uma visão clara onde eles querem chegar. Inovação, criatividade, já retorna aqui. Resiliência, deixa eu ver aqui. Deixa ela parar de responder que eu volto. Resiliência, liderança eficaz, então a capacidade de inspirar pessoas, foco na solução do cliente, adaptabilidade, habilidade de networking, que eu comentei ali com vocês, isso é fundamental para qualquer negócio, e capacidade de aprender continuamente. Então essas são as 8 características desses bilionários. Para vocês que estão aí na graduação, para vocês que estão terminando o curso, instrução, você receber instrução de um professor, receber instrução de um mentor, receber instrução de pessoas que têm uma visão diferente de vocês, é sensacional. Eu percebi isso, infelizmente, depois de ter terminado a faculdade, depois de alguns anos, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente mudar de caminho, mudar de decisão e focar em coisas que a gente acha importante. Então, eu comecei a desenvolver essa capacidade de conectar com as pessoas, de aprender, de perguntar. Eu já era meio questionador, né? Mas eu continuei de uma forma um pouco mais, digamos, ativa, um pouco mais cordial, um pouco mais intencional, conectando com pessoas que poderiam alavancar meus negócios, conectando com pessoas que poderiam sugerir novas ideias e sem falar desses outros pontos, né? Liderança, inovação, criatividade. Então, é muito importante, lógico, ter conhecimento técnico, o que vocês estão adquirindo na faculdade, mas o conhecimento, o soft skill, essas capacidades que a gente tem de adaptação, de liderança, resiliência, é que vai mudar o patamar de vocês. No final do dia é isso. Não terminou ainda não, pessoal. Calma aí. Opa. Eu apresentei aqui anteriormente, né, essa jornada empresarial. Eu quero trazer um paralelo aqui, que é uma discussão que... Deixa eu beber uma água aqui. Que é uma discussão que eu tenho muito na mentoria. Que é o quê? Ok, eu tenho um produto, eu tenho um modelo de negócio. Por que muitas empresas não saem desse intervalo aqui? Eu tenho um modelo de negócio, eu tenho clientes, mas por que essas empresas não estruturam para crescer? O que eu posso afirmar para vocês com
99% de certeza é comodismo e medo. Muitos empresários no Brasil, eu atendi empresas gigantescas, empresas menores, eles têm medo de perder o que conquistou, e muitas vezes as empresas são familiares, eles estão... Esse aqui é uma curva de esforço, tá? Então, essa curva aqui. Vocês percebem que o esforço vai aumentando, esse aqui é o ponto máximo de esforço. Por que é o ponto máximo de esforço? Porque eu tenho uma empresa, às vezes familiar, trabalha esposa, filho, trabalham 16 horas por dia, o cara não consegue dormir às vezes porque tem um monte de conta para pagar. Isso aqui é um dos piores cenários de um empresário. E por que eles não pulam para cá? Porque tem medo. Que eles não conhecem o que pode se tornar empresa, tem medo de contratar pessoas e as pessoas roubarem deles, tem medo de às vezes, deixar de ser importante na empresa, porque ele construiu aquela empresa, então tem medo de alguém entrar ali e ser o concorrente deles depois. Mas o que é melhor? Ter uma empresa que gera resultado, ter uma vida mais equilibrada, ou ficar convivendo nesse medo com essa zona de conforto aqui? Para mim, é muito mais fácil e simples você estruturar a empresa, criar processos, definir metas, indicadores, ter estratégias, fazer tua empresa crescer, do que viver nessa zona aqui. Essa zona que muitas vezes empresários ficam anos sem tirar férias. Quem de vocês conhece empresários que têm, às vezes, 5 funcionários, 3 funcionários, e fica anos sem tirar férias, trabalham que nem maluco? Em São Paulo isso é muito normal, é muito comum. Você encontrar comerciantes, principalmente, que têm essa jornada de vida. Encontrar empreendedoras que têm essa jornada. Mas isso está um passo deles estruturarem a empresa, pensar no modelo mais viável, ter processos, ter estratégia, conectar com pessoas e fazer esse negócio gerar dinheiro de verdade. Faz sentido, pessoal? Estão entendendo aí? Aqui eu coloquei uma curva, né? De o quanto de resultado essa empresa gera nessa jornada. Vocês veem aqui que quando eu tenho um modelo de negócio, ela gera praticamente nada de resultado. Eu tenho apenas um modelo de negócio, vendo meia dúzia de produtos, ela começa a gerar valor mesmo, ter lucro, deixar dinheiro no bolso, quando eu começo a estruturar a empresa e escalar o negócio. Então, quando eu começo a escalar o negócio, vocês veem que aqui tem um ponto de inflexão. Não sei se vocês já leram o livro, e super recomendo, o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, fundador da Wise Up, escola de inglês. Super recomendo esse livro. Ponto de inflexão é o quê? É quando eu tenho duas decisões na mesa. Ou eu tomo uma decisão e mudo completamente o rumo da minha vida, ou permaneço no estado que eu estou, com talvez uma vida mediana, um resultado mediano. Então, na nossa vida, em vários momentos, vocês vão ter pontos de inflexão. Aí cabe a vocês discernir para que lado vocês precisam ir, para que lado vocês conectam mais com o propósito de vida de vocês, para que lado vocês enxergam mais valor, para que lado vocês gostariam de caminhar e ter o tão sonhado sonho de ser empreendedor, de ser empresário. Mas isso é individual, né? Isso depende de cada um. Continuando, aqui eu tenho outro ponto de inflexão, que é o quê? Tá vendo que a curva aqui de valor, ela começa a exponencializar. Por que começa a exponencializar? Porque aqui começa a escalar a produção, começa a escalar o volume de serviço, começa a escalar a família de produtos que eu tenho. Faz sentido? Então, aqui sai de um ponto de estagnação, muitas empresas estagnadas nesse ponto no Brasil, cai para uma visão estratégica. Hoje, infelizmente, até as grandes empresas que faturam alguns milhões por ano não têm uma visão estratégica clara. O que isso gera na empresa? Eu vou mostrar um case para vocês um pouquinho mais para frente. Então, isso é muito importante. Eu entender que a jornada empresarial, ela não tem fim. Sempre ela tem algumas etapas que vão sendo aprimoradas, com negócios novos, com perspectivas novas, com conexões novas, com, às vezes, mudanças de mercado, com tendências de mercado. Isso é muito dinâmico, mas eu preciso preparar a empresa para isso.
Quando eu preparo a empresa para essas mudanças de mercado, para essas mudanças de, por exemplo, o Covid, muitas empresas fecharam porque não tinha estrutura, não tinha gestão de risco, não tinha, às vezes, executivos, gestores que tinham uma visão diferente, uma visão, às vezes, não focada em produzir, focada mais em geração de valor. Não era uma visão focada em geração de valor, por isso que acabaram fechando. Então, isso é importante ter na empresa, é investir nessa estrutura, nesse conhecimento, nessa capacitação. Ok? Vamos passar aqui para outra parte. Por que eu falei lá voltando aqui, né? Muitas empresas faturam alguns milhões, mas não têm visão estratégica. Esse é uma estrutura basicamente que deveria funcionar todas as empresas. Empresa com visão estratégica, aqui discute o que tem de tendência no mercado, qual cliente quer atender, qual segmento quer atender, se é nacional, internacional, qual tipo de canal que vai ser atendido, direto, distribuição, ou se vai ser apenas serviço. Enfim, isso aqui é discutido aqui. Aqui eu tenho um plano de 5 anos da empresa, imaginando quanto que eu vou ter de faturamento em cada ano, quanto que eu vou crescer em cada ano. E considerando isso, ok, em que alavancas de crescimento eu vou trabalhar na empresa? Aqui eu tenho um macro plano de ação. Sei que para muitos de vocês talvez isso fica um pouco mais abstrato, mas o que eu quero provocar aqui em vocês? Que a jornada de construção de uma empresa, a jornada não pode parar no eu atendendo um cliente com um amigo, com um primo, e tendo uma rentabilidade que paga as contas. Existe muito mais do que isso. Ok? Aqui, então, com um plano de ação estruturado que entrega esse 15% aqui. Ok, eu vou crescer 15%, mas em que produto? Em que canal? Qual cliente? Isso precisa estar detalhado de alguma forma aqui, porque senão esse planejamento financeiro, ele não para em pé. E aqui, que muitas empresas não fazem. Ok, eu planejei um crescimento de 15%, qual é a estrutura organizacional que eu quero ter no primeiro ano, no segundo ano, para absorver esse conhecimento, para absorver esse crescimento e absorver talvez uma demanda de negócios que é diferente para o meu time, competências que às vezes eu vou atuar em diferentes mercados, por exemplo, eu vou começar a internacionalizar a empresa. Eu preparei minha empresa para isso? O meu time executivo fala inglês? O pessoal entende a cultura daquele país? Enfim, eu preciso preparar a estrutura organizacional para esse crescimento. Muitas empresas não preparam, chega no momento de crescer, a empresa não está preparada, não tem processo, não tem isso, não tem aquilo, ela começa a perder a mão. Quem já ouviu casos de empresas que cresceu, perdeu a mão e fechou. Por quê? Porque não se preparou da forma adequada, não colocou no planejamento estratégico. E aqui o quanto esse investimento gera de retorno para o acionista. Isso aqui é mais do dia a dia, né? A gente chama do PDCA das empresas. A Daiane me ensinou muito bem isso, né? O PDCA, que é o quê? É você planejar, você executar, reavaliar aquele planejamento, checar se aquilo está fazendo sentido, o budget está fazendo sentido, os resultados que eu planejei aqui estão fazendo sentido. Então, uma empresa, em grandes linhas, olhando macro, ela funciona dessa forma que ela deveria funcionar. Aí o case que eu falei para vocês, ok, uma empresa de 50 anos, como que uma empresa de 50 anos não pode ter passado por uma reestruturação? Realmente existem empresas com mais de 50 anos no Brasil que não passou por uma reestruturação e tem problemas de qualidade, problemas de atendimento do prazo do cliente, problema de liderança, problema de gestão. Então, esses são os problemas desse case que eu trabalhei em 2011. Baixa produtividade, problemas de qualidade, devolução de produtos, liderança sem orientação, falta de indicadores, falta de metas claras, falta de processo, baixo volume, concentração em poucos clientes. E qual resultado esses problemas geravam? A empresa faturava cerca de 5 milhões por mês. Não é uma empresa pequena, né? Uma empresa que fatura 5 milhões por mês, ela tem mais ou menos
100 funcionários, 150 funcionários. Faturava 5 milhões por mês, tinha um custo. Vocês conseguem, isso aqui é um demonstrativo de resultado, tá? Um DRE. Vocês já vão ouvir falar disso muitas vezes na vida, mas se vocês tiverem a oportunidade de entender isso aqui e implementar isso aqui na empresa de vocês, vale muito a pena, porque você consegue enxergar aonde o teu faturamento está ficando, onde que são as torneiras que vocês precisam fechar. Por exemplo, aqui, custo variável. Tá vendo que 50% do faturamento ficava em custo, 49%? Então, eu faturava 5 milhões e 2 milhões e alguma coisa ficava para pagar a matéria-prima principal. 18% para pagar custo fixo, 16% aqui, quase 700 mil para pagar outras despesas e sobrava no final do dia 112 mil. No final do dia, no final do mês, eu quero dizer, tá? 3% de lucro líquido. Isso é muito, muito, muito ruim. Não é ruim, é muito, muito ruim. Imagina uma empresa com 5 milhões de faturamento, tendo um lucro líquido de 3%. Por que é muito ruim? Porque esse empresário, ele investiu muito dinheiro nessa empresa, comprou equipamentos, fez investimentos, contratou pessoas, ele teve um dispêndio de dinheiro muito grande. E 3% não remunera o investimento que ele fez. Então, imagine aqui, se o tal do PCP, em algum dia aqui, comprasse 10% a mais do que a demanda, ao invés de comprar aqui 2 milhões e 156 para atender esse volume, comprasse 10% a mais. Você acha que sobraria algum dinheiro aqui? Essa empresa, quando eu entrei, ela devia mais de 5 milhões a fornecedores e não sabia como ia pagar. Ela estava com problemas sérios financeiros. Em 7 meses, o que a gente fez? Conseguiu dobrar o faturamento, conseguiu reduzir o custo variável com negociações, inclusive eu fui para a China negociar com fornecedores, conseguimos reduzir o custo fixo, que aqui aumentamos a produtividade, e aqui também reduzimos as despesas, que aqui fizemos uma otimização de despesa, uma redução de pessoas que às vezes não estavam atendendo a expectativa que a gente gostaria. E aqui a gente conseguiu multiplicar o lucro da empresa por 12. Por quê? Porque a gente fez o dever de casa, estruturamos a empresa, definimos processos, definimos metas claras, treinamos e orientamos a liderança, discutimos a estratégia da empresa, internacionalizamos a empresa em mercados que não estavam. Então, foi um trabalho muito bem feito. E em 7 meses, a gente conseguiu transformar o resultado da empresa. E por que isso foi possível? Porque, de novo, voltando lá no início, né? A gente conseguiu reestruturar a empresa. A gente conseguiu passar dessa loucura aqui, que é trabalhar, o executivo trabalha que nem um louco, os líderes trabalham também de uma forma que não é muito legal, fazendo hora extra e muitas vezes cometendo falhas porque não tem processos, para um ponto que é mais ou menos por aqui, que ela começa a gerar resultado, começa a ter uma estrutura para escalar o negócio. Faz sentido, pessoal? Compreender aqui a ideia do negócio? Eu vou deixar aqui para vocês, eu tenho mais alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Esse aqui, como eu falei para vocês, que o network é fundamental na vida de vocês, esse é um grupo que eu tenho, se vocês quiserem entrar para fazer network entre vocês e também com outras pessoas, entre aqui nesse grupo. E aqui é o meu Instagram, se vocês quiserem também seguir para acompanhar o meu conteúdo. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Eles estão tímidos, Michael. Que isso, olha o que eu falei para vocês, atitude, né? Quais os pontos importantes aqui? Atitude, network. Tem uma empoderada aqui. Bora. Deixa eu sair da apresentação aqui, calma aí, deixa eu ver como que eu faço isso. Parei. Vamos ver se você vai ouvir. Tem o Denis ali que tá ansioso para apresentar também. Bora, vamos lá, perguntas. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá muito baixo, não ouço. Você consegue chegar mais próximo?
Ela vai ter que levantar, porque como ela plateia aqui, é sempre doendo. Vamos lá. Vamos lá, que eu tô esperando o convite da Daiane para eu estar aí presencial algum dia com vocês, hein? Acho que não, mas é que daí pro pessoal ouvir, né? Ai, que vergonha. Então, eu tenho uma loja que eu comecei agora, um novo negócio e tudo mais. Fica a dica, siga lá, fala lá o Instagram. De bolsas de miçanga, eu acho que bastante gente segue. Ah, que legal. Eu já faço merchan para todo mundo. Então, eu tenho uma loja de bolsas de miçanga que eu comecei agora. Mas eu tô tendo um pequeno problema, meio que muito bom, digamos assim, que está sendo uma alta demanda. Só que essa bolsa de miçanga, ela é um produto artesanal, então demora um tempo para fazer. E eu tô com uma dúvida, o seguinte, se eu tô tendo uma alta demanda do meu produto, eu aumento o prazo para confeccionar, por exemplo, ou eu aumento o valor da bolsa? Ou outra solução também. Tem duas formas, né, de você gerar valor para a tua empresa. Ou valor ou volume, que você acabou de dizer. Se você tem restrição de produção, você precisa aumentar preço. Mas tem que avaliar também, isso é um ponto importante, né? A elasticidade do preço nesse mercado que você atende. O que é elasticidade de preço? Se o Denis tiver outro ponto, depois o Denis comenta aí. O que é elasticidade de preço? É você entender se aquele cliente pagaria, sei lá, R$30 a mais do que você está pagando. Ou, se não, você precisa mudar de segmento que você está atuando. Quem que seria seu cliente ideal? Para esse tipo de produto que pagaria, por exemplo, eu comprei uma bolsa artesanal da minha esposa, agora eu não lembro mais, é uma toda feita à mão. Eu paguei R$3.000 nessa bolsa. Nossa, então compra a mim. Não, mas agora eu vou explicar por que eu paguei. Porque ela desenvolveu um canal muito bom, fez uma comunicação muito boa e gerou valor. Não é simplesmente, a minha bolsa vale R$3.000. Vale? Quem disse que vale? Quem diz que vale R$3.000 são seus clientes, não é você. Porque então, você precisa construir isso, entendeu? De alguma forma, vai testando a elasticidade do preço. Como que testa a elasticidade do preço? Aumenta 10% e avalia se o volume diminuiu. Aumenta 15% e avalia se o volume diminuiu. Vai testando. Sim, porque a questão de gerar valor eu já estou fazendo na marca, né? Eu não queria, por exemplo, lançar uma marca qualquer, por exemplo. Então, eu quis fazer tudo personalizado, né? Fazer etiqueta da marca, etiqueta da bolsa, realmente fazer uma marca do zero, um catálogo das bolsas, enfim. Essa legal. Questão de gerar valor é algo que realmente, inclusive a professora colocou @, se quiser dar uma olhada, mas realmente eu me preocupei assim, sabe? E aí esse quesito realmente está me preocupando mais ainda, de saber o que eu faço da vida. Entra lá no grupo que eu compartilhei aqui para vocês, aí a gente bate um papo depois. Tá bom. Quer falar alguma coisa aí, Denis? Fica à vontade. Agora